ideia aqui é mostrar para vocês e, obviamente, depois abrir para discussões e perguntas. Acho que é um tema bastante rico e bastante relevante, que é o novo ecossistema das relações com investidores, tecnologia e comunicação na era dos negócios digitais. Acho que é super atual e a pesquisa trouxe muitas coisas bem interessantes para a gente discutir aqui. Ronaldo, por favor. Bom. Alô? Bom. Bom dia a todos. Então, a ideia é compartilhar um pouquinho dessa pesquisa com vocês e trazer esses dados para a gente debater. Essa pesquisa foi realizada agora em 2019, referente aos dados de 2018, e trouxe alguns inputs, como o Guilherme comentou, que acho que são relevantes para o momento que a gente está vivendo, né? Então, esse que foi discutido até nos painéis anteriores em relação à preocupação dos RIs, a preocupação do aumento das pessoas físicas na Bolsa, todo esse movimento, a pesquisa trouxe um pouquinho em relação a isso. Então, eu vou só passar aqui um pouquinho. Tá bom, obrigado. Então, o primeiro aspecto importante da pesquisa, a gente vai fazendo aqui, né? Vamos fazendo aqui um bate-bola aqui, tá certo? Só para a gente não ser tão passar toda a pesquisa para depois a gente discutir, mas a ideia era o que esse novo ecossistema trouxe para dentro dos RIs. E esse ecossistema, ele tem por trás disso um grande driver dessas mudanças em relação às novas transformações digitais, uso de analytics, robótica, inteligência artificial, como é que esses stakeholders estão vendo isso. Então, ainda que isso hoje já esteja um pouco na preocupação, a gente vai ver que ainda tem um espaço enorme para os RIs e para as empresas utilizarem esse processo. Acho que o primeiro tópico aqui que a gente traz é que a gente fez essa pesquisa, então, como eu comentei agora, no início de 2019, referente a 2018, ele teve aí 64 respondentes. Lembrando que, como foi dito anteriormente, né, o nosso volume de empresas na Bovespa é relativamente baixo quando comparado a outros mercados. A gente tem aproximadamente 350 empresas listadas, menos do que 400. E o Ibovespa em si, ele compõe, que são as que de maior liquidez, 60 e poucas empresas. Então, 64 respondentes parece pouco, mas é bem representativo pela Ibovespa. 30% estão entre as 20 maiores empresas com maior liquidez, 37% consideram as empresas N1 e 30% empresas N2, mais ou menos 17 empresas do novo mercado. E aqui, um dado importante da pesquisa, diferentemente até dos anos anteriores, é que a gente teve uma participação bem representativa dos C-level, presidente, diretor, diretores executivos e gerentes na pesquisa, certo? Então, esse é um dado relevante, né? Se a gente somar ali 25 com 33 e 14, mais ou menos 70% aí, de respondentes de C-level. Além disso, a participação de São Paulo e região Sudeste também quase 80%. Então, são alguns dados só da pesquisa. Lembrando também um dado importante é que a gente faz essa pesquisa há 14 anos, essa é a 14ª edição da pesquisa, então tem uma base histórica também importante para a gente comparar. Quer complementar uma? Eu acho que só o ponto que o Ronaldo levantou aqui é que ela conseguiu abranger um universo grande de empresas, bem relativamente expressivo e com um grande número de pessoas senior management respondendo, o que dá vamos dizer assim, um engrandecimento maior para a pesquisa. Outro aspecto relevante, quando a gente olha as receitas das empresas que foram cobertas, se a gente olhar ali acima de R$1 bilhão, que é representativo para o nosso mercado, né? Quer dizer, a gente somar as empresas acima de 1 bilhão e acima de até 7 bilhões, dão mais de 70%, sendo que 26% são mais do que 7 bilhões e meio. Então, também um universo representativo das empresas nessa amostra. Além do que, a gente olhou ali capital nacional, capital estrangeiro e capital misto também com uma participação representativa. E outro aspecto bacana também da pesquisa é que os setores são bem diversificados, desde atividades financeiras, manufatura, infraestrutura, serviços, até alimentos, bebidas e comércio. Então, teve um nível de cobertura dos setores também bem variado em relação às informações. Acho que é relevante porque a Bovespa ela é muito concentrada em alguns setores, né? O índice Bovespa ele é muito forte em alguns setores, principalmente de mercado financeiro hoje, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil são muito relevantes no índice, mas a pesquisa ela conseguiu abranger de forma
bastante significativa a todos os setores. Então, você vê que nenhum setor tem mais de 18% de participação, o que dá uma boa amostra para a gente. Outro aspecto que é representativo também é que a gente já vê que o líder do RI, que ele historicamente tem estado junto à área financeira, e isso ainda permanece, né? Então, 56% ainda está junto RI e área financeira. Lembra até comentar a experiência pessoal, tá certo? Eu acho que é importante aqui mostrar que 2/3 dos RIs não são somente RIs, né? Então, eles acabam acumulando outras funções. Isso se aprofundou e aumentou esse percentual nos últimos anos, muito possivelmente por conta da crise financeira. As empresas se reestruturaram, né? E o RI, que é uma figura muito versátil, né? Ele conseguiu abranger outras áreas. Então, você vê, ainda tem um predomínio do RI acumulando funções de tesouraria ou área financeira, com mais de 50%, mas controladoria, planejamento estratégico, M&A, contabilidade e um percentual menor de área comercial, né? Eu comentei com o Ronaldo ontem na coletiva aqui de imprensa da minha experiência pessoal. Eu comecei somente como RI em 2014. Em 2017, eu assumi uma área de riscos dentro da companhia, com créditos, seguros, cobrança e controles internos. E, em 2018, a área de M&A e planejamento estratégico. Então, a figura do RI não tem mais se baseado somente na figura de RI, né, de relação com investidores. Óbvio, acaba sendo uma parte muito importante do seu dia a dia, mas por essa multifunção do RI, essa versatilidade do RI, que a cadeira do RI dá como base de formação para os profissionais, ele acaba sendo facilmente moldado para acumular outras funções também. Isso mesmo. Acho que esse é um dado relevante aí da pesquisa. Acho que um outro aspecto importante que a pesquisa trouxe foi que, ainda que nos últimos anos houve uma redução de várias áreas, né, por função do corte de custos, etc., a área de RI não sofreu tanto, né? Se a gente olhar ali, equipe de RI na empresa, seja do que houve aumento ou manutenção, a gente teve, ou em 2018, um aumento em termos percentuais de 20%, ou pelo menos a manutenção de 75% da estrutura do RI. E uma perspectiva de aumento para 2019. Então, existe aí sim uma perspectiva de preservação do capital humano, do conhecimento, a dificuldade de desenvolver pessoas com conhecimento de RI, e que, ainda que não vá ter um aumento expressivo, a gente vê isso na pesquisa, não vai ter um aumento tão grande de pessoas, a gente vai ver que, provavelmente, a demanda maior vai estar na perspectiva de tecnologia, de como é que eu vou atender esse público de uma maneira diferente do que eu atendo hoje, certo? Eu atribuo, eu estava conversando ontem também, acho que tem 2 fatores aqui que explicam essa manutenção ou acréscimo na área de RI. Um é o aumento das questões regulatórias, né? Então, assim, cada vez mais a questão da governança corporativa, vamos dizer assim, subindo a barra. Então, as empresas cada vez mais com formulários de referências mais específicos, mais abrangentes, agora em forma de governança. Novas demandas dos reguladores fazem com que as áreas de RI precisam ser mais robustas e preparadas para responder às demandas dos reguladores, além do que eu percebo nos últimos 4 anos que eu estou na função de RI, vamos dizer assim, um aumento da complexidade da função de RI, quer dizer, cada vez mais o RI está sendo demandado por questões mais complexas de entender melhor os negócios da companhia, o que faz com que você precisa ter mais pessoas para ajudar nas suas análises, né? Hoje, toda a área de RI tem que ter um valuation da sua própria companhia, tem que estar antenado com as novas tecnologias, antenado com o mercado. Então, isso fez com que as áreas de RI, nesse momento de crise, não encolhessem, ao contrário de outras áreas. Eles, pelo menos, se manteve no mesmo patamar ou até cresceram, como foi o caso que mostra aqui a pesquisa. E aqui vale destacar também que teve um processo também de terceirização de uma série de serviços que já vinha sendo feito, mas principalmente com essa preocupação com tecnologias e tendências mais avançadas no dia a dia. Um outro aspecto importante que a pesquisa trouxe foi que ainda existe uma lacuna grande na percepção de valor entre o que fazem os analistas e o que a própria empresa tem em relação a isso. Então, aqui a gente colocou aqui o que é essa lacuna e a percepção, se é uma grande lacuna com 33% ou uma pequena lacuna com 37%. Se a gente somar os dois, dão quase 70% que consideram que ainda tem uma lacuna. Então, isso é um dado relevante da pesquisa também. Eu acho que assim, a lacuna sempre vai existir,
tem um conceito básico de economia, que é a simetria de informação. Existe uma simetria de informação razoável entre o que a empresa conhece do negócio dela e o que os analistas conhecem. Então, a simetria de informação ela sempre vai existir. Acho que a função do RI é cada vez mais diminuir esse hiato da simetria de informação. Né? O RI ele tem que cada vez mais prover as informações suficientes para o analista para ele conseguir fazer o valuation que chegue no valuation da companhia. Acho que assim, o bom RI ele deveria colocar o preço da ação no valor justo, não é para cima ou para baixo, ele não tem que ter meta de preço de ação, ele tem que ter meta de acertar o valuation da empresa com o valuation do investidor. Acho que a gente discutiu isso ontem, Guilherme, e acho que é bem colocado por ele, que, na verdade, essa lacuna dificilmente ela vai sumir, mas deveria ter uma diferença menor. Né? 70% é alto, né? Poderia ser 70% de uma pequena lacuna, mas não de uma grande lacuna que a maioria enxerga, ou a grande maioria enxerga. Isso mesmo. Um outro aspecto ainda é que algumas práticas tradicionais que a gente vê permanecem, ou seja, roadshows, webcasts, encontros anuais, investor days, etc., mas já começando a aparecer outros aspectos como chatbots ou plataformas de educação financeiras ou até e-mails específicos do RI, que já é uma entrada um pouco dessa nova tecnologia para atender essas áreas. Então, acho que assim, mantido, e essa é a complexidade, né, que a gente falou ontem, é assim, mantido os tipos de atualizações anteriores, né, como a gente viu, e como é que eu continuo conversando com os stakeholders, mas eu tenho uma série de novas que eu vou ter que fazer. Então, não é que a gente vai estar vendo uma substituição, é um incremento de novas plataformas, e isso tende a aumentar essa dificuldade, ou essa complexidade de como é que eu vou utilizar essas informações e manter isso de maneira consistente, periódica, e etc., que já é uma realidade. Eu acredito que algumas ferramentas aqui, como webcasts, aplicativos, chatbots, vão cada vez mais ser relevantes na comunicação do RI com os stakeholders. Né? Então, provavelmente, se a gente tivesse uma foto dessa pesquisa no ano passado, ela com certeza seria diferente, e provavelmente nesse ritmo o webcast vai passar o roadshow como a principal prática adotada para se aproximar dos stakeholders. Né? Então, isso é uma tendência, eu acho que uma nova geração está vindo cada vez mais para uma tecnologia digital, para eventualmente menos reuniões presenciais, mas mais agilidade nas respostas. Né? E acho que o RI vai ter que, as áreas de RI como um todo, vão ter que se adaptar rapidamente a essa nova demanda. Isso mesmo. A gente vai ver aqui na frente também, quando a gente olha aqui, por exemplo, o chatbot, a gente também discutiu isso ontem, ainda que ele seja muito pequeno, mas para você ter um chatbot eficiente, por trás disso também, teoricamente, você já precisaria ter algumas tecnologias mais implementadas, como, por exemplo, inteligência artificial. E você vai ver que a gente ainda tem um espaço enorme, aí quase 80%, vocês vão ver os números, de não utilização dessa tecnologia. Então, de novo, aqui um espaço que a pesquisa trouxe aí para implementar isso dentro das empresas. Um outro aspecto importante que a pesquisa cobriu foi como é que as empresas estão tratando na questão de fake news. Ou seja, como é que isso está afetando, se isso, as empresas estão monitorando isso, se elas têm isso é monitorado, com que frequência. Então, aqui a gente vê do lado esquerdo aqui, se elas monitoram esses canais e com que frequência. Então, sim, com muita frequência 32, sim, com pouca frequência 39, e 29 não monitoram. A gente até falou de que, teoricamente, na onda de transformação digital que a gente está vivendo, ainda ter quase 30% ou pouca frequência, né, se a gente somar os dois aqui, quase 70% ou pouco ou não monitoram, é muito relevante para essas empresas, certo? Que esse efeito ele pode ser, muitas vezes, muito crítico de uma determinada informação que ela seja negativa, ou mesmo que positiva, até que não seja verdadeira, né, Guilherme? Eu acho que assim, o que vai acontecer como reflexo disso para as empresas que não monitoram tão de perto é uma lentidão na resposta. Né? Se você tem uma assessoria ou mecanismos, ferramentas que monitoram isso mais rapidamente, você vai ser muito mais rápido na sua resposta. E aí, como o Ronaldo falou, seja essa fake news positiva ou negativa. Né? A gente só pensa no fake news do lado negativo, mas o próprio fake news do lado positivo, eventualmente falando de uma fusão, uma compra de uma empresa que vai gerar uma euforia no mercado de ações, subindo, quando ela for desmentida, quanto mais ela demorar, ela pode ter efeito reverso, ela pode cair até mais do que ela subiu, de acordo com como for
o time de resposta. Então, acho que o chama atenção aqui que ainda é pouco relevante nas empresas, né? Chamou a nossa atenção, dado que é uma coisa muito frequente e que, na nossa visão, deveria ser monitorado mais de perto pelas empresas. Ou seja, você ter esse monitoramento de perto vai fazer com que você seja muito mais ágil na resposta e minimizando muito o impacto dessa fake news nas suas ações. E um outro ponto também que chamou a atenção é que ainda uma parcela representativa ou não tem ou ainda não respondeu sobre uma política específica no tratamento de fake news, porque não é tão simples, a gente sabe que responder a isso, como é que eu capturo essa informação, como é que eu gero e respondo isso em tempo real, é um desafio enorme. Um outro aspecto que a gente falou aqui, aí sim, já entrando na questão das tecnologias e o que elas já têm utilizado, o que as empresas estão transformando o seu dia a dia. Então, ali, 69% já investiram em algum nível de ferramenta. A gente vai ver, depois desdobra um pouquinho essa questão, que acho que é importante, mas a adoção de acompanhamento de indicadores, novas tecnologias, novos formatos de reporte, atendimento segmentado a investidores, ou seja, a todos eles acima de 30% aí, com algum nível de uso dessas tecnologias para melhorar a eficiência e a qualidade de informação, né? Então, acho que aqui mostra um pouquinho dessa preocupação com essas novas tecnologias, mas quando a gente foi especificamente em algumas tecnologias mais sofisticadas e mais modernas, o que a gente percebeu aqui é que esse sim foi um fator importante da pesquisa, o que mostra o espaço de novo que os RIs têm. A gente perguntou, nessas adoções de tecnologias, atividades como analytics, robótica, inteligência artificial, a gente viu ali que ou estão avaliando ou ainda não pensaram em quase 80%, é muito representativo. Então, esse é um aspecto importante. E como a gente voltou, né, poucas empresas ainda usando o chatbot para se comunicar com os investidores, que isso criaria uma dinâmica mais eficiente até nesse processo. Por outro lado, ali, a adoção de inteligência artificial nesse atendimento também está, quase 80% ainda não está utilizando ou ainda não tem uma perspectiva de uso. Então, também relevante. Ou seja, aquilo que a gente está vendo das diversas áreas dentro das empresas, seja em atendimento a cliente, ou na área comercial, ou na área operacional, em uso de analytics, transformação digital, robótica, sensorização, entre todas essas questões que a gente está vendo em transformação digital, na verdade, ainda não está dentro da área de RI. Então, acho que esse é um desafio aí para a gente aí, pensar um pouquinho em como utilizar isso é a melhor forma. Não é que todas elas sejam aplicáveis, mas algumas podem ajudar bem a melhorar o nível de informação para o mercado. Acho que... eu acho que essas ferramentas são super relevantes e o mercado vai demandar do RI informações de analytics, seja dos seus concorrentes, seja da sua base acionária, seja do seu perfil do seu investidor, seja dos seus targets. Enfim, eu acho que esse dado chamou um pouco a atenção nosso pelo baixo engajamento ou baixo número de empresas que têm isso como ferramenta, né? Mas a gente acredita que esse número, provavelmente, se a gente repetir essa pergunta ano que vem, ele deverá ser substancialmente mais alto, porque é uma tendência que veio para ficar, né? E aqui, especialmente nessa, como foi falado nos painéis anteriores, né, nessa perspectiva de aumento de pessoas físicas, né? Para você, uma coisa é você trabalhar com poucos stakeholders e que são super qualificados e que você tem um nível de customização. Outra coisa é você ter um nível de uma massa muito maior de investidores e como é que você consegue atender isso. Sem essa tecnologia fica, não vamos dizer impossível, né, mas fica muito difícil você conseguir responder todas essas demandas no nível de customização que, eventualmente, cada investidor, pessoa física, vai ter, né? A gente tem hoje aí 1 milhão aproximadamente de CPFs na Bovespa. Se isso aumentar significativamente, sem uma tecnologia, você precisaria aumentar o número de pessoas muito mais do que teria. Então, a tecnologia é a solução para esse tipo de situação que a gente espera ver no mercado, certo, Guilherme? Sem dúvida. Outro aspecto aqui, que acho que também a pesquisa mostrou, é um pouco da mudança do perfil do RI. Então, o RI, pelo momento de mercado, complexidade que a gente está vivendo aqui no país, 10 anos, a gente está sempre esperando que uma coisa vai melhorar, mas a gente ainda não tem essa melhora tão significativa econômica e essa complexidade para explicar o que acontece no nosso mercado. A competência do RI não é mais só o aspecto financeiro, ele é também o aspecto financeiro, mas ele tem outras competências e habilidades, como, por exemplo, pensamento crítico, falar mais do que uma língua, preferencialmente inglês obrigatório, mas
planejamento estratégico, comunicação, análise financeira e, ainda que não tenha parecido tão relevante, mas novas tecnologias, inteligência emocional, liderança, o marketing digital são outras competências que apareceram e que serão provavelmente requeridas para o futuro do RI. Se eu fosse resumir esse slide, eu diria que o mundo de hoje caminha para um RI cada vez menos operacional e um RI cada vez mais estratégico, né? O RI, ele vai ter que ser, além de fazer múltiplas funções, ele vai ter que falar de cenário externo, ele vai ter que falar de cenário econômico local, cenário econômico global, ele tem que falar línguas, ele tem que ter pensamento crítico, né? Ele tem que saber mobilizar pessoas, né? Então, acho que assim, o RI de antigamente, eu diria que era um RI mais operacional, era um RI mais voltado para finanças. Ele era um cara, né, que tinha que entender muito o balanço da companhia. Hoje o RI moderno, o RI estratégico, ele tem que saber muito bem o balanço da companhia, isso não deixou de ser um pré-requisito, mas ele tem que entender todo o entorno dele, o entorno do Brasil, o entorno do mundo, quais são seus impactos disso no balanço da companhia. Então, a complexidade cada vez maior vai exigir um RI com um perfil muito mais estratégico e menos operacional do que era no passado. E esse aspecto, a gente até tem um tópico mais para frente, a gente vai cobrir, que trata exatamente essa transformação do RI num momento mais de estratégia e menos de operação e de informação que ele tem hoje. Antes a gente até falar nisso, esse dado também relevante, que é o crescimento de pessoa física, foi tratado até nos painéis anteriores, mas a gente viu aí 60% percebeu um maior crescimento de pessoa física na sua base, então isso é um dado importante, ainda que a gente, quando comparado a outros mercados, vê o espaço enorme que a gente tem para crescer, mas gradativamente a gente vai chegando lá, né? Acho que esse é o dado bom da pesquisa, né? A gente ainda está longe, mas isso vem aumentando. E a gente perguntou por que isso tem ocorrido, quais são os motivadores que as pessoas físicas têm. Então, primeiro, o maior interesse no mercado de capitais, seguido por uma popularização de plataformas de investimento, isso é uma coisa, né, que a gente já falou da parte de a criação dessas novas plataformas e essas novas tecnologias aí, o surgimento de novas soluções também fez com que atraísse essas pessoas físicas. Além de que, logicamente, a baixa taxa de juros faz com que uma parcela dos investidores migre para a Bolsa. Esse é um movimento normal, quando a gente tem essas oscilações, isso também acaba trazendo. Outro aspecto importante é uma perspectiva de confiança na economia, uma perspectiva de crescimento, então isso, a Bolsa sempre vai na frente, né? Ainda que a gente está esperando esse momento de crescimento já desde o ano passado ou retrasado, ele ainda não aconteceu, mas temos que reconhecer que a Bolsa, como ela está na frente, ela já está aí, foi a 100 mil pontos, já voltou um pouquinho hoje, já está em 99, mas ela está aí beirando 100 mil pontos, o que mostra que ela está na expectativa de que as coisas vão melhorar, né? O Brasil sempre tem esses altos e baixos, a gente conhece bem aqui, mas a expectativa é que a economia cresça e, com isso, a Bolsa vai mais à frente ainda, né? Eu diria que eu gosto de sacar 3 aspectos, né, nessa pesquisa que está refletido aqui, mas, na minha visão, cenário macro com baixa taxa de juros, sim, incentiva o mercado de renda variável, né? A gente chegou a ter, na década de 90, no começo dos anos 2000, taxa de juros de 30%, 40%, então isso era totalmente um desincentivo para você investir em mercado de capitais. Uma taxa de juros já estável, no patamar de 6,5%, aí desde meados de 2017, ele incentiva, sim, o mercado de renda fixa, então acho que é um fator muito importante. 2, agentes autônomos, então o empoderamento do consumidor, do empoderamento do cliente, né, entendendo e sendo tratado ele de uma maneira diferenciada, coisa que antigamente não era pelos bancos, porque, enfim, os valores, os montantes tinham que ser muito altos, então essas novas plataformas e esses novos agentes autônomos deram um pouco mais de liquidez e um pouco mais de volume para a pessoa física. E outra coisa que eu acho que é bem relevante também são as casas independentes que fazem relatórios das empresas de uma forma mais friendly, de uma forma mais acessível para o investidor pessoa física, né? Quando você vai ler um report de um research de qualquer banco, seja ele nacional ou estrangeiro, de uma empresa, é uma linguagem muito técnica, não é uma linguagem para o investidor pessoa física, ele é uma linguagem para o investidor institucional de extremamente qualificado, né? Então, quando você teve algumas casas que começam a fazer relatórios com uma linguagem mais acessível para a pessoa física, ela encoraja, sim, a pessoa física a investir em bolsa, né? Ela quebra alguns dogmas que existiam nesse mercado. Isso mesmo, com certeza, esse é um dos fatores, concordo, Guilherme. Aqui, uma pergunta que a gente fez, com que frequência desses envios de informações para o mercado? Então, aqui é mais para se isso
A informação, quando ela é relevante, ela é enviada diretamente ao Conselho de Administração, se ela é enviada através do CFO ou do próprio presidente, ou da diretoria executiva, ou para outras áreas. A gente percebe que aqui, ainda que tem uma certa frequência no reporte, sejam eles ou quinzenal, mensal ou trimestral, principalmente para as empresas que fazem essa divulgação ao mercado, ele tem ainda uma forte concentração na o que é a divulgação via os canais formais, Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e etc. Então, não tem ainda, ou tem ainda um espaço para outras áreas, por exemplo, como áreas operacionais para o uso dessa informação e que essa cultura ainda em várias empresas isso não é utilizado. Acho que aqui esse é um dado importante que, e algumas áreas, inclusive, não repassam essas informações, ainda que sejam super relevantes da empresa, certo? Esse aqui é aquilo que o próprio Guilherme comentou e a gente observou na pesquisa, é uma preocupação maior dos RIs em se transformarem, quando a gente olha ali, são as 4 dimensões, os quatro perfis de RI, entre estrategista, catalisador, operador e comunicador, não quer dizer que tenha certo ou errado aqui, mas quer dizer que esses 4 perfis, eles têm um nível de perspectiva de mudança. Então, o que é o presente? Então, ali, o atual, muito hoje, 31% hoje entre estrategista, e a perspectiva é que ele mude para 44%, então esse é o comentário que o Guilherme fez, que eu concordo também, essa é a perspectiva que ele se torne mais estratégico. Um grande catalisador de informações, então ali está 20% para 40%, e menos essa função operacional que ainda toma muito conta do dia a dia dos RIs. Então, essa redução, a gente acredita que vai ser não só pelo uso maior de tecnologia, que esse ecossistema vai facilitar, ele vai diminuir essa atividade mais repetitiva e vai se tornar realmente um estrategista e um catalisador. Do lado de comunicação permanece o mesmo, até porque é uma função básica, né? Não tem pelo menos não foi capturada na pesquisa uma diminuição dessa questão da comunicação. Então, acho que esse é o dado relevante, certo? Acho que 2 aspectos são importantes, antes da gente poder abrir para a pesquisa aqui, a gente está chegando já no fim da apresentação e poder responder algumas perguntas, mas acho que um aspecto importante que tem essa parte regulatória, que tem, ou seja, do MFID 2, que é do regulamento europeu, que trouxe essa questão de independência das casas, ou a questão do conflito, do sell side, como é que ele pode reportar, como é que ele vende esse reporte, e também na questão aqui local, a instrução 598 da CVM, que também trata dessa questão do conflito de interesse, ou de como é que os agentes autônomos vão trabalhar e as casas independentes, como é que elas vão fazer a venda dessas informações e como é que ele trata e como é que ele vai realmente acompanhar esse processo. Então, aqui, se a gente olhar aqui na pesquisa, já tem aí que 52% já 52%, 52 com 25, dá 70 e poucos por cento, imaginam que isso vai ser uma mudança de influência nesse quesito em relação à mudança regulatória. Então, a preocupação aqui com a questão regulatória é grande, tanto pela parte internacional como pela parte local, certo? Perfeito. Então, acho que aqui a gente encerra, pelo menos, a parte de apresentação da pesquisa, está aí os meus dados e o do Guilherme, e aí podemos aqui fazer um breve bate-bola aqui, de 5 minutos aqui sobre as perguntas para quem queira fazer ou fiquem à vontade aí. Exatamente. Ninguém se encorajou, acho. Tem uma pergunta. Aqui. Oi, boa tarde. É Lucy, presidenta do MEC São Paulo. Eu já estava com isso na cabeça do outro painel, mas esse painel foi muito oportuno de falar o depoimento, né, da preocupação, na linha que o Guilherme falou, sobre a atenção que a PMEC pretende dar mais profundamente agora a respeito de apoio às casas de análise, né, independentes, na linha, inclusive, do novo cenário regulatório da Instrução 598, né, em que nós estamos também fazendo agora a autorregulação da pessoa jurídica à casa de análise, né, e nós temos essa preocupação, digamos assim, com uma informação, um relatório de análise, uma recomendação de investimento mais friendly, né,
porque a gente, como autorregulador, a gente analisa, recebe esses relatórios, e o que predomina ainda é aquele relatório com uma linguagem voltada para o grande investidor institucional, gestor, né, muito qualificado, e, então, digamos assim, é um pouco hermético. Se você, e eu sou professora também, né, se você pega esses relatórios e vai mostrar como, né, um relatório de análise, quase que não dá para entender, digamos, a tese de investimento, né, porque ela está em inglês, está com muita abreviatura, com conceitos muito profundos. Então, realmente, a PMEC está na linha de procurar, né, tanto dialogando com os RIs como com a área de educação financeira, né, para essa nova, digamos assim, cenário, né, de crescimento do investidor de varejo, né, no mercado. É só esse depoimento, né, na linha, tá? Obrigado, Lucia. Vou aproveitar o gancho da Lucia aqui, e na falta de perguntas, fazer um comentário que eu fiz ontem para o Ronaldo, que eu acho que é interessante, é o seguinte: as áreas de RI têm que começar a se preparar para atender as pessoas físicas. As áreas de RI das empresas hoje, elas são voltadas e estruturadas para atender pessoas jurídicas, fundos de investimento, né? E por que eu estou falando isso? Porque o linguajar que que as áreas de RI vão ter que ter com os investidores pessoas físicas, que vão demandar das áreas de RI algumas informações tidas por as RIs como básicas, mas que eles não têm. Então, as áreas de RI vão ter que começar a se preparar para atender pessoa física, que vai ser muito relevante. É um mercado que ainda é pouco explorado no Brasil, tem um potencial gigante de crescimento, ele vai ser super importante para dar liquidez para o mercado de ações, para crescer esse mercado de capitais. Então, assim, acho que o comentário que eu deixo aqui, né, e a provocação é: quais são as áreas de RI das empresas que estão se preparando para atender as pessoas físicas, né? Eu conheço algumas empresas que têm um volume relevante de pessoa física, que condiz ter uma área que atende a pessoa física, mas acho que esse volume vai crescer de uma forma exponencial, e as áreas de RI de todas as empresas vão ter que se preparar para começar a atender esse novo perfil de investidor, que vai ser um investidor muito importante e muito volumoso, né, porque a pessoa física não vai ter ele não vai concentrar 1, 2, 3% do free float da empresa, mas ele vai ter muitas demandas, porque eles vão ser pequenos, vários, ou dezenas ou milhares de investidores. Então, as empresas de RI, as empresas vão ter que se preparar nas áreas de RI para atender esse novo investidor. Ontem a gente estava comentando, adicionando a isso que o Guilherme comentou, que uma coisa é quando você fazia o atendimento das pessoas jurídicas, onde tinha um horário das 9 às 6, e você já tinha um protocolo, uma forma de responder, né, Guilherme? Acho que isso, as empresas aprenderam a fazer isso, os RIs aprenderam. Outra coisa é quando você tem um investidor, pessoa física, que ele quer um horário de madrugada receber uma informação, ele quer naquele momento, ele quer muito específico, ele quer ter ferramentas de simulação, ele quer outras demandas que hoje os RIs não estão preparados para responder, principalmente numa demanda muito maior do que ele teria no passado. Então, essa questão, quando a gente falou logo no início da pesquisa, dessa questão da preocupação com o ecossistema, é porque as áreas de RI têm que enxergar que esse novo ecossistema é um grande facilitador para ela poder atender esse novo público que vai se qualificar, que vai requerer informações diferentes e que vai precisar de um novo perfil, inclusive de RI, e o uso dessas ferramentas de uma maneira diferente do que ela tem hoje. Então, esse é o processo que a gente enxerga aí na transformação ou desafios dos RIs daqui para frente. E como a professora comentou aí, de fato, um desses aspectos é a própria regulamentação que trouxe esse novo cenário aí para as áreas de RI também, e também para os bancos, para os fundos de investimento também se adequarem a isso. Muito bem. Alexandre Horta, da CEMIG, do RI da CEMIG. Estou aqui em cima. Gostei muito da fala, gostei desse tema de pessoa física. Eu trabalho com pessoa física lá na CEMIG, e a dificuldade grande que eu vejo lá é a ausência, ou pelo menos que eu não encontrei assim com muita facilidade, de algum estudo específico que demonstra que a pessoa física traz o equilíbrio para o mercado investidor, que a pessoa física é importante no mercado de ações. Então, até um pedido, né, para vocês, se tiverem esse estudo, eu gostaria de ter esse estudo. E, se conhecem, que falasse para todo mundo aqui, para auxiliar a gente no convencimento da direção sobre a importância de investir nesse mercado de pessoa física. Bom, eu particularmente, acho que foi um ótimo comentário. Eu não lembro de nenhum estudo de cabeça, mas eu tenho assim, algumas, enfim,
memórias de leituras, principalmente do mercado externo, né? Falando da importância da pessoa física. Acho que aqui no Brasil a gente fez poucos estudos, eu não lembro de ter nenhum estudo, mas acho bem relevante. Acho que aí fica uma provocação aí para a Deloitte, quem sabe fazer um estudo e depois disponibilizar ali para todo mundo, que eu acho que faz todo sentido, e é uma demanda, vai ser uma demanda cada vez maior aí de todo mundo. Sem dúvida alguma. Acho que agora que a gente está vendo esse aumento e a representatividade, já fica a sugestão aí para o estudo do próximo. Não tem nenhum estudo específico sobre isso. Os dados que a gente tem aqui, de fato, é só do aumento e da participação e dos requisitos, mas provavelmente com o aumento que a gente espera para o próximo ano, fica aí a sugestão para a gente incorporar algumas questões específicas da parte de pessoa física. Obrigado. Então, acho que a gente Encerra aqui tem que encerrar o painel. Vamos passar a palavra para Godinho, para a organização aqui. Só uma observação, vocês viram aqui, a pesquisa está disponível no site, se vocês quiserem, podem baixar lá a pesquisa, está disponível para quem quiser, tá bom? Muito obrigado, pessoal.